Vivo aqui através do nosso Facebook e também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, para a gente receber aqui o nosso convidado, para a gente bater um papo legal aqui. Ele é advogado criminalista, foi o vereador mais votado de Ibirubá, né? E mesmo eu lembro que a gente fez a entrevista com o Diogo aqui, quando nós recebemos os eleitos aqui, todos os vereadores eleitos, e o Diogo dizia que não pensava naquele momento que seria o presidente do Poder Legislativo neste primeiro ano, por conta da sua profissão e tudo mais, mas quis o destino que essa fosse a sua missão nesse ano de 2025, e a gente acolhe, então, pela primeira vez aqui no estúdio, como presidente da Câmara de Vereadores de Ibirubá. Boa tarde, Diogo. Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui. Estou à disposição aí do senhor aí como entrevistador. Muito bem, Diogo. Vamos começar pelo início, né? Como que se deu essa construção para tu te tornar o presidente da Câmara, visto que naquela conversa que eu mencionei aqui no início, né, não estava no teu horizonte, né? Tipo assim, tu não se elegeu assim, agora eu quero ser o presidente da Câmara, né? Foi a conjuntura, a discussão, né, entre o partido que tomaram essa decisão. Como é que foi essa construção, Diogo? Cristiano, hoje eu estou licenciado da advocacia, então a minha opinião, eu exteriorizei para o presidente da ordem estadual, exteriorizei para colegas advogados, para promotor, para o juiz. É uma violência contra o advogado. A justificativa da ordem para me licenciarem do meu trabalho é que eu poderia usar o cargo como trampolim, como uma alavanca ou para me promover. Então, por força de lei, eu não posso advogar enquanto pertenço à mesa diretora. Esse pensamento Assim já como se fosse prefeito também não, né? também não. Então eu manifestei sempre para o partido que no primeiro ano não era a minha intenção, porque eu queria resolver algumas questões que eu teria para esse ano de 2025, dezenas de audiências marcadas, prazos a cumprir, mas 2026 eu poderia aceitar. Ou seja, eu passaria um ano resolvendo problemas e evitando pegar novos processos. Porém, houve uma discussão dentro do partido de que outros colegas poderiam iniciar uma disputa e então a diretoria do partido falou: olha, Diogo, no momento a indicação é que você seja para acalmar os ânimos, diminuir ou apaziguar alguns interesses aí e evitar dali a pouco uma disputa que seria desnecessária, porque talvez poderia até mostrar um racha partidário. Só saliento, nunca houve briga, discussão. Houve apenas numa conversa de partido uma pessoa dizendo: olha, eu quero ser candidato, eu gostaria de ser presidente, e o outro, eu também gostaria. Opa, então já temos um conflito. Então no momento, Diogo, se você alguém vai bater de frente, acho que não, eu aceito. Então acalmava a situação. Então eu Então foi o aceitei. nome para construir uma unidade necessária para esse primeiro ano. De certa forma, isso mesmo. Então eu aceitei, né, uma missão. Está sendo difícil, né? Porque eu saí de uma zona de conforto da advocacia para um cargo de gestão. Hoje, se alguém me perguntar: Diogo, qual o teu feito como vereador? Hoje eu sou mais um gestor do que um vereador. Eu tenho que tomar conta da casa. Então está sendo bem difícil para mim, sou muito sincero. E também provavelmente tu recebe por parte dos teus eleitores aqueles 767, né? 37. 37 votos, né, que você fez, o vereador mais votado de Ibirubá. Provavelmente tem por parte desses, né, eleitores ali uma cobrança no sentido de, e aquilo que, né, como é que vai e tal. Mas é uma missão também, o papel do vereador também é esse, né, Diogo? Eu acho que também um pouco, principalmente na bancada do PL, e aí eu queria trazer um pouquinho uns passos anteriores, né, à questão da vitória eleitoral.
mas o PL, enquanto partido da prefeita, né, trouxe muito essa característica de buscar reunir todas as forças para um projeto que o grupo entende que era necessário no momento e foi assim apresentado para a comunidade, né? E aí se saiu vitorioso, então tem meio que essa tarefa todo mundo de dar sustentação a isso e tá tudo certo, né? Mas Diogo, aí você chega numa Câmara, né, que a gente precisa fazer essa leitura também, né? Tu entra numa Câmara que teve um alto índice de renovação, né? Um alto índice de renovação e que veio aí de algumas legislaturas, né? Um tanto quanto questionadas sobre o seu uso, né, indiscriminado de determinadas verbas e tal. E aí a tua gestão apresentou alguns pontos, né, que, alguns que vieram já, inclusive é preciso que se diga, desde da gestão da vereadora Patrícia como presidente no último ano, mas depois tu seguiu ali implementando um conjunto de medidas que resgatam um pouco esse papel do legislativo. Estou tentando, até faço um elogio também à colega Patrícia, né? Colega, eu digo, porque ambos viemos da advocacia, temos talvez possamos ter uma ideia de muito respeito ao regimento, antes de assinar um documento, ler, embora na casa nós tenhamos muito respaldo dos funcionários concursados, né? Meu pai, como foi presidente, também falou, Diogo, o que vier do Fabiano, da Rosane, da Angélica, pode confiar, porque eles têm uma experiência muito grande ali dentro da Câmara, né? Mas mesmo assim, nós, por vir da advocacia, nós já temos também um pouco de carga de desconfiança, sempre temos que cuidar os nossos passos, né? E temos então o jurídico também que nos auxilia e mais o parecer jurídico da Karina Doninelli também, né? Que nos auxilia também, mais na parte das licitações e tudo mais. Certo. Diogo, 6-5, uma configuração um tanto quanto tênue, né? E a gente já percebeu em alguns momentos ali, inclusive, né? Talvez tenha sido um dos grandes momentos da tua presidência, o momento que tu teve que votar ali, né? Ali quando houve aquele empate em plenário ali, né? Como é que foi para ti esse momento? O que passa? Porque o Diogo, ele é um cara que, eu tenho acompanhado o teu trabalho porque estou em todas as sessões lá, né? É um cara muito pautado pela sua trajetória como advogado, né? Então, Sim. dá para se dizer que tu tem um perfil que bota o regulamento debaixo do braço, né? Para todas as tuas atitudes como presidente, tu preza muito por isso, dá para ver na tua condução, né? Mas ali tava o papel político ali, né? Isso. Né? Tipo, agora tu vai ter que mostrar quem é o Diogo político, né? Como é que foi para ti? Ali foi muito bom, vou dizer. Ali eu me senti um vereador, Uhum. porque hoje eu não participo das comissões, Certo. eu não discuto as leis. Então, volta e meia, eu só passo na sala, tá o jurídico, Leandro Kurtz, mas os colegas vereadores estão lá debatendo, discutindo, eu não participo. Só vou lá e desejo um bom trabalho para eles, um bom estudo, né? Mas eu tinha que estar a todo momento preparado para votar. Então, ali eu pude desempatar. E por ser a primeira vez, eu falei, posso justificar, e fui salvo pelo colega Wagner, que falou, não precisa. É só se você está a favor ou contra. Mas eu gostaria de realmente ter falado o que eu pensava, né? Na hora eu entendia que eu deveria até, o meu voto é tal por motivo tal. Mas enfim, o presidente não precisa, ele só desempata. Até fiquei um pouco frustrado, né? Sim. Eu não posso participar das discussões, eu não posso defender um projeto de lei, eu não posso questionar um projeto, eu tenho que prezar pela ordem dos trabalhos, né? Mas respondendo a tua pergunta, foi muito legal. O regimento ele estabelece que o vereador ele é livre para desempenhar o seu trabalho mediante diretrizes partidárias, né? Então o vereador é independente. Eu posso votar contra a minha bancada, posso votar a favor, né? Mas a oposição fez o seu trabalho, tinha um entendimento de que o cargo dali a pouco seria direcionado para uma pessoa específica, mas no relatório não fala isso. O relatório eram 4 cargos, se não me engano, tá?
Então, eles votaram contra por causa de uma pessoa, mas estariam prejudicando a administração nos outros 3 cargos, né? Então, eu precisaria falar isso, mas não tive oportunidade, né? Então, eram 4 cargos. Tá? Bem, isso mostra o quanto a política tem disso, né, Diogo? Sim, Dessa coisa de você ter essa necessidade de externar, porque existe na sociedade, muitas vezes, uma criminalização da política, né, que é uma coisa que veio se construindo de uns anos para cá, talvez 10 anos ou um pouco mais disso, e que não deveria ser assim, né, porque a atividade política ela é uma atividade nobre, né, para aqueles que cumprem ela com exatidão, como qualquer atividade, advocacia, existem advogados bons e advogados não tão bons assim, juízes bons, não tão bons assim, né? Jornalistas bons e não tão bons assim, é da vida isso, né? Mas a política precisa ser um pouco mais vista como um exercício cidadão importante, né? E aí, como é que está sendo esse exercício, Diogo, assim, né? Como é que está sendo para ti na presidência da Câmara, né? O que tu está enxergando? Por exemplo, se tu olhar esses primeiros 6 meses, assim, o que o Poder Legislativo já entregou para a comunidade de Birubá? o legislativo, os vereadores em Birubá, uma visão que eu tinha antes e agora eu mudei o pensamento. O vereador ele é um pouco vilanizado aqui no município, que ganharia muito e não entregaria pouco. Eu muitas vezes também fui crítico ao trabalho do meu pai enquanto vereador, o Érico, e ele disse para mim, Diogo, concorra, se eleja e depois você analise o que você vai passar. Então agora estou tendo a oportunidade e eu digo que não é fácil ostentar esse cargo de vereador. Vai ter as pessoas que vão dizer, nossa, vocês estão ganhando muito para fazer pouco, mas eu não sei quantos seriam os rendimentos de colegas vereadores de outros municípios, mas Ibirubá teve uma diminuição considerável. Realmente, perto do trabalhador comum, é um valor bom, mas é como. Eu até vou falar umas anedotas de político, né? É todo dia um pedido de uma rifa, é um jantar de comunidade, é um almoço de comunidade. E não vai para ver, né? Quando a gente vai, a gente é parabenizado, a gente é saudado, a gente é bem-vindo. As pessoas agradecem, elas querem ver o vereador atuante, querem ver, é vereador 5 dias por semana, sábado continua vereador. A gente senta num almoço com a família, alguém vem trocar uma ideia, vem dar uma sugestão, fazer uma reclamação, fazer uma crítica. Eu, no tempo da advocacia, eu podia destampar uma cerveja, com todo respeito, num jantar dançante, e a pessoa, Diogo, quero falar de um processo. E diz, meu amigo, hoje não. E a pessoa, é verdade, desculpa. Segunda-feira a gente conversa. Hoje, enquanto vereador, não. Hoje eu tenho que ouvir. Mas pega o chefe do Poder Judiciário, o chefe do Poder Executivo e o chefe do Poder Legislativo. Temos 3 poderes em Ibirubá e o cargo que é mais desprestigiado, talvez seja o único desprestigiado realmente é o presidente da Câmara, né? O salário é ínfimo, perto do salário dos outros profissionais, mas é apenas um desabafo, né? E a responsabilidade é da mesma forma, porque se cometer qualquer tipo de atrapalho ali na hora de assinar qualquer documento, né, vai ter que responder judicialmente, né, no Tribunal de Contas, eleitoralmente, politicamente, porque acaba, né, se não tiver as contas aprovadas, acaba. E eu quero entrar nesse tema das contas também, que eu acho que é um momento muito oportuno de fazermos isso, né? Dentro desses 6 meses, Diogo, a Câmara meio que recebeu, talvez sem ser explícito, né, mas no subconsciente das pessoas, uma tarefa de meio que lavar a roupa suja do passado, né? Talvez porque a gente tenha tido uma Câmara que tinha uma maioria
mais folgada, né? Talvez a oposição não fez o seu papel naquele momento, e aí cabe agora, então, a situação fazer o seu de verdade, né? E aí a gente percebeu que a Câmara acabou sendo a plataforma ali em que, a partir da tribuna e de outros momentos ali, os vereadores do Frentão, derrotado eleitoralmente, usaram para se defender, mas que os vereadores da situação também usaram e muito para falar do passado e não, né, para olhar para frente, né? Como é que você, Diogo, avalia este teor do debate político até esse momento? A tribuna é livre. O colega vereador, é difícil, vou citar o nome de um colega, assim, o Cristiano Pinheiro. Ele não vem presidente, hoje vou falar A, B, C, D, E na tribuna. Ele não vem falar isso para mim. Ele é livre. A, a construção da figura política dele foi muito baseada numa crítica a alguns feitos da gestão anterior. Então eu vejo que ele quer continuar, e é o direito dele, com esse papel. essa veia crítica, né? Por estar na base aliada, mas isso para mim ele sempre falou nos bastidores um dia: olha, Diogo, se tiver algum erro, alguma coisa para criticar nessa administração, eu vou fazer. Antes talvez eu vá tentar resolver entre paredes, né? Mas se não for resolvido, eu vou ser o primeiro a criticar. Agora fica meio complicado porque ele assume de presidente do MDB também, então agora... É verdade, né, verdade. Agora não é bem assim que vai correr, né? Mas vamos lá. Verdade, mas isso conversa de janeiro, de fevereiro, Sim. né? Tem uma boa conversa, uma interlocução com todos os colegas vereadores, né? E então eu vejo como salutar, né, essa liberdade, essa imunidade parlamentar do vereador ter a liberdade de ali falar o que bem entender. Entendo que é pertinente algumas críticas à gestão anterior, assim como entendo pertinente algumas críticas à gestão atual, dentro da liberdade, por exemplo, do colega André, que faz um trabalho de oposição, né? Mas é muito pertinente, assim, até porque ele atenta para algumas coisas que devem ser corrigidas, né? Então e muitas vezes a situação ela vai responder de uma forma democrática, no sentido de, olha, o protesto dos IPTUs ali, aquele tipo de situação, aquilo ali é uma resolução do CNJ. O ministro Barroso, ele obrigou, tem que protestar. Então não é algo da gestão da prefeita Jaqueline. É algo que o prefeito Abel já tinha feito, que ele foi obrigado a fazer. Então, muitas vezes, até na tribuna, ele fez um uso político desse discurso. Talvez os eleitores dele gostaram muito, mas a resposta adequada é que não, na gestão anterior também houve isso. Tá? Então, não é uma escolha da prefeita, é uma obrigação. Né? A gente conhece o perfil de alguns vereadores, né? E não é dessa legislatura esse perfil, tem outros vereadores de outra legislatura que nem se elegeram também tinham esse perfil, que é o famoso jogar para a galera, né? E é uma prática política, essa retórica, né? Em grande parte, né, do discurso político, e está tudo certo, isso é um elemento também. Mas aí tem o lado legal da coisa, né, Diogo? Por exemplo, eu acredito que todas as denúncias que cheguem formalizadas dentro, né, a mesa diretora ou documentos que vieram do executivo, e eu queria entrar agora, por exemplo, no relatório da transição, né, que eu lembro que tu fez uma fala lá na Câmara lá, dizendo que alguns daqueles elementos que aquele relatório trazia, né, seriam encaminhados para o Ministério Público por conta da gravidade que politicamente se via ali, mas que havia órgãos competentes para isso, né? Eu queria perguntar para ti hoje, assim, qual é o tamanho desses problemas, assim, para o conjunto da comunidade de Birubá, tu olhando, tirando de lado a disputa política partidária, né? Mas qual é o tamanho deste problema? Ele vai gerar mesmo, de fato, questões aí, olhando até do ponto de vista legal, como advogado que tu és, né? Vai gerar, de fato, né, uma mobilização por parte dessas pessoas de ter que responder, ou ter que devolver, ou ter que explicar por que tomaram essa ou aquela decisão?
Excelente pergunta. O relatório ele é muito técnico e impessoal, vou dizer. Ele não conclui. Acredito que o senhor tenha lido. Ele expõe uma situação e não faz um juízo de valor. Conversando então com a equipe de transição, eles iriam entregar para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público para que providências sejam tomadas. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma visita oficial ao novo promotor, Dr. Arthur, mas gostaria de conversar com ele, porque o relatório ele não fala em nomes. Tem um material anexo, mas ele expõe algumas situações que seriam problemas de gestão, né? Gestão. E então gostaria justamente de conversar com ele o que a Câmara de Vereadores pode fazer. Sim, nós temos um poder investigativo, tá? Mas no momento, e conversando com colegas da gestão anterior, uma investigação ela é desgastante, socialmente, politicamente, pessoalmente, vamos dizer assim. E embora tenhamos essa prerrogativa, no momento talvez possamos entender que o trabalho deva ser feito pelo Ministério Público. Tem situações ali que, por exemplo, a gestão anterior deixou de buscar um recurso que tinha direito. Acredito que não seja algo doloso, que talvez faltou um assessoramento para o prefeito anterior, prefeito, temos que buscar tal recurso. Dá exemplo, se não, eu posso estar cometendo um engano aqui, algo da enchente do ano passado. Ibirubá, não sei se decretou emergência, acho que decretou, e não foi buscado um valor. Esse ano, com estiagem, decretado uma situação de emergência, a administração foi lá e buscou um recurso. Tá? Então, são pequenas coisas que passaram em branco na gestão anterior, que acredito que não seria objeto de um inquérito civil para apurar algum crime de responsabilidade. Mas tem pequenas situações ali, como diz o colega Cristiano, talvez houvesse necessidade das pessoas que estiveram no comitê de transição para explicar em termos menos técnicos para a população algumas situações referentes a uma falha de comunicação entre uma secretaria e o gabinete. Da equipe chegar lá no gabinete, nós não temos tais documentos, estão no gabinete do prefeito. Mas peraí, não é trabalho do prefeito lidar com isso. Então, do ponto de vista técnico, entrando, Diogo, daí eu queria te perguntar como está isso. Uma das contas do prefeito Abel já chegou no Poder Legislativo vinda do Tribunal de Contas ou não? Ainda não. Ainda não. Que eu lembro não, perdão. Peço perdão, mas a que foi recebida ali, que eu lembro que teve um protocolo lá de recebimento, é ainda do Carlos. Da gestão do Gabriel, se não me engano. Da Câmara daí. Da Câmara do Gabriel, que até ele se absteve de votar, que foi aprovado as contas dele. 2022. Acho que a da gestão da Patrícia, 2023, não sei se foi usá-lo. 24 a Patrícia, não vou lembrar todos. Mas aí na 23 foi usá-lo e 24 a Patrícia. Isso. Mas aí as contas dos presidentes da Câmara já vieram e as do prefeito não? Apenas a do Gabriel, que eu me lembro. A do Zalo não veio ainda, nem da Patrícia. É feito um pente fino, salvo engano, né? Sim. E aí, porque aí a gente também fica nessa assim, se haviam tantas irregularidades na gestão passada, provavelmente virão vários apontamentos no Tribunal de Contas, que vem, né, a cada ano nas prefeituras e faz esse pente fino mais técnico, né? Porque, assim, uma coisa é a gente, Diogo, fazer a disputa política e dizer, olha, o que vocês estavam fazendo do ponto de vista do que a gente entende por correto não estava correto. Ou estava enrolado, ou estava dessa forma, não é dessa forma que se resolve. Aí é um problema da gestão. Sim. Né? E aí isso a gente percebe muito conversando com os atuais secretários, é que não havia gestão. Isso é pacífico. Né? Não havia gestão. Havia
talvez uma cadeia de comando ali, muito informal ali, e era ali que as coisas eram decididas e encaminhadas, e aí dava esse conjunto de problemas, né? Hoje a gente percebe que há uma preocupação de se ter esse trâmite administrativo, né? De um pedido de compras que entra lá no compras, tramitar em todos os setores que ele tem que tramitar, com todas as assinaturas que precisa ter. E dentro da Câmara hoje isso, como que funciona o processo dentro da Câmara, né? A gente teve em gestões passadas também, em momentos passados, problemas de cursos de vereadores que foram, e daí a Câmara pagou, a Prefeitura pagou, uma confusão, uma mistura de rubrica aí que eu não entendi como é que funcionou, como é que aconteceu. Como que é essa questão dentro da Câmara hoje? Todos os instrumentos que a Lei de Acesso à Informação, que a LGPD, que as legislações exigem, estão hoje organizadas dentro da Câmara, ou o senhor acha que tem muita coisa ainda que precisa ser feito? Eu, na condição de presidente, eu peço lá para a tesouraria, né, eu quero o relatório das diárias e valores investidos em cada vereador, para eu ter o controle, porque temos um limite de 18 mil reais Sim. de diárias, e chegando ali eu vou indeferir, respeitando a lei. O colega vereador vai poder recorrer para o plenário para explicar, justificar a necessidade dele ultrapassar esse valor. Eu tenho esse controle, já avisei alguns colegas que estão, até não é crítica, mas enfim, estão na atuação parlamentar deles, mas acredito que queimaram um pouquinho a largada, já chegaram aos 18 mil? Não, ainda não, mas estão quase. Então eu já estou advertindo, olha, vai ter que dar uma debreada. Então eu estou fazendo esse controle, até porque toda viagem precisa ser justificada. E esses 18 mil, presidente, está vinculado tanto à compra da passagem quanto aos só diária? Só diária. A diária, em tese, é para alimentação e a hospedagem. E talvez o transporte dentro da cidade onde está. Então, alguns colegas vereadores vão fazer um curso em Porto Alegre, né? Então tem o valor das diárias ali, a passagem é a parte. Então, muitas vezes vai ter ali diária tanto, mas vai ter outro valor quase semelhante, que é passagens aéreas, né? E mais indenização pelo veículo que se desloca até Porto Alegre. O senhor fez uma boa pergunta, que eu quero ver com o financeiro se no site da Câmara ficam o valor das diárias e mais as indenizações. Eu hoje não tenho essa resposta, tanto porque eu peço... Ficam. Que bom. Porque bastante. Que bom. Sim, né, recebo, tá tranquilo, né? Mas fica, mas não no mesmo lugar, elas ficam em lugares separados. Tá, perfeito, né? Que bom. Mas tudo certo. E desculpa a comunidade por eu não saber, porque o vereador eu André Ferreira, ele está dizendo aqui que foi aprovado as contas do Abel e do Gabriel. Tá. Junto. Então, mas acho que do ano 2022, é ano a ano, né? Ano a ano. Muito obrigado, colega André, então, por me ajudar. Então, nessa perspectiva, o que eu queria saber, e agora o Canja ajuda aqui, é que as contas de 2022, que é o segundo, né? Então provavelmente 21 também já foi, porque Sim. é por ano, né? Então 21 já foi. Então desde que o Abel foi eleito em 2020, né? Então 21 e 22, as duas contas de 21 e 22 em tese foram aprovadas, né? Então nós teríamos ainda 23 e 24, que é as que faltam, que se houver algum problema mais sério ali do ponto de vista, né, de apontamento do Tribunal de Contas, a Câmara tem o dever de aprovar ou reprovar as contas em conformidade com o parecer técnico ou não. Enfim, só para trazer que terá este momento, e aí nós estamos muito focados nisso também, em que a Câmara poderá dizer, dentro da lei, dentro do que disse o Tribunal de Contas, se houve ou não houve questões administrativas mais sérias com dolo ao patrimônio público, né? Eu acho que o Diogo traz muito bem isso, né? Que o relatório da transição, ele não aponta culpados, ele diz, aconteceu essa situação aqui, agora
se é Ministério Público, se é Câmara, quem é que vai investigar, não Sim. sei, né? Mas aconteceu isso aqui. Aconteceu, é isso mesmo. Eu acho que isso ficou bem colocado. Diogo, e aí agora para frente, né? A gente percebeu, e aí eu estou trazendo uma leitura agora também para a gente entrar para dentro do ser situação, né? A gente sabe que o governo municipal está trabalhando muito em diversas pontas ao mesmo tempo, e talvez isso seja um dos elementos que esteja pulverizando muito a ação do governo e não focando em questões mais estratégicas, e acaba, quando chega na Câmara, muito desgastado, porque daí tu recebe lá um projeto de lei lá na Câmara em regime de urgência, e aí tu vai ver criação de cargo. Aí tu recebe outro projeto de lei em regime de urgência, vai lá, criação de cargo. Aí tu recebe outro, criação de cargo, né? E aí tem um limite, né, para a paciência, digamos assim, Sim. tanto da população quanto de vocês mesmos, dizer, não, peraí, agora temos, né? Porque Sim. do ponto de vista de outras alterações, a mais significativa que teve foi a alteração da estrutura administrativa. De restante, o governo ainda não apresentou nada que mude o status quo como está e que se crie outras questões, né? Queria que tu trouxesse um pouquinho esse olhar assim, né? Como é que está sendo aprovar ou analisar os projetos que vêm do Executivo? Nós recentemente recebemos vou falar, um balaio de projetos ligados à área tributária e de modernização, então, da situação administrativa. Eu estive numa reunião, então, com o secretário Jair. Ele apresentou os projetos e 2 foram retirados de pauta na semana passada. E serão objeto de muito estudo essa semana, através das comissões, jurídico e talvez com a presença dele também, para explicar algumas coisas. Não são projetos de criação de cargos, e são projetos, segundo o secretário Jair, que eles modernizam algumas situações ou atualizam do ano de 2002, projetos de 2011, 12, que estavam defasados. Então eles adequam algumas coisas. Não me pergunte agora detalhes. Até porque o senhor não participa das comissões. Não, foram estudados, Sim, aprovados, sem a minha participação. Uma emissora, eles me questionam, eu tenho os projetos ali, foi aprovado a alteração de tal artigo, não vou lembrar detalhes. Mas não veio apenas criação de cargos, né? Vieram esses projetos agora que o secretário Jair pôde sentar. Vamos ver alguns detalhes aqui da nossa administração que nós podemos melhorar, né? Então, tem um projeto ali que é para diminuir horas extras, porque há apontamentos do tribunal. Então, alguns funcionários, alguns concursados estão levantando uma bandeira de que esse projeto não deve ser aprovado. Então, ele foi retirado de pauta, será estudado com muita atenção, né? Mas sempre que se mexe em interesses mais coletivos já é mais complicado, né, Diogo? Porque a cobrança vem de todo lado, né? Daí o vereador ele tem um lado técnico e tem um lado político. Tem um lado político não também. Querer se desgastar com alguém. A sua base, né? Então, inclusive, como presidente também sofri pressão já, e a minha resposta foi, olha, procure os presidentes das comissões para debater com eles, até porque eu, em tese, só vou votar se houver empate. Então, eu não vou não vou apontar meu voto, vou ouvir as pessoas, né, mas eu me mantenho neutro, né, mas que as comissões estudem e tenham a liberdade de decidir como bem entenderem, né? Muito bem, Diogo. Eu acho que esse é o grande papel do Poder Legislativo, assim, né, conseguir transitar entre o seu dever, que é, né, fiscalizar e fazer o trabalho que o vereador tem que fazer, e ao mesmo tempo ter a coerência política, né, que a trajetória de cada um dos vereadores. Então, por exemplo, agora eu quero entrar nessa seara também que está sendo um diferencial, digamos assim, dessa atual legislatura, que é os ânimos acirrados, né? Talvez na última legislatura, por ser uma Câmara que tinha mais mulheres, talvez houvesse um certo controle por parte dos machões aí, né? De sair da seara da política e entrar nessa seara aí de querer levar para lado pessoal, até para lado físico e de agressão verbal e tudo mais, né? E a gente tem ali os dois antagonistas ali muito bem
muito bem posicionados, só que aí o estopim dessa crise foi um terceiro elemento que nem estava nessa confusão, aliás, que é um dos vereadores que menos cria confronto, é quem está mais ali, né, na leitura dos projetos, na justificativa ali, que é o vereador Eduardo, que acabou, a fala dele, né, mesmo sem citar o nome do colega, acabou atingindo o colega ali, que acabou revidando de uma forma desproporcional, digamos, ao debate, e aí coube ao senhor, né, fazer ali um encaminhamento enquanto mesa diretora. Como é que foi administrar isso, assim? Até eu entender o que estava acontecendo, o trator já tinha passado, né? Fica aqui um abraço tanto para o Eduardo como para o André. Ambos têm a liberdade da tribuna, mas como é que a gente... Eu já li muito, liberdade de expressão significa liberdade de agressão, né? Mas, última sessão também tivemos uma situação em que o colega Cristiano, ele leu uma mensagem pós-tribuna, nas últimas manifestações, respondendo à tribuna do colega André. Então eu tive que interceder ele para não é agora não é hora de resposta, agora é a hora de alguma lembrança para a comunidade. Mas os colegas vereadores têm essa prerrogativa, esse direito de falarem o que bem entenderem e, como falei muitas vezes, quem fala o que quer ouve o que não quer. Mas foi muito difícil para mim como presidente, porque eu na minha ingenuidade, eu acreditei que a presidência seria respeitada no momento que eu falei calma para o colega aumentou a voz e eu pedi calma novamente. Ele pega e liga o microfone e eu pedi calma mais uma vez e continuou falando. Então ali foi uma afronta à mesa diretora, me senti desprestigiado, desrespeitado enquanto presidente. Ali não é o CPF do Diogo, ali é uma figura do presidente do Poder Legislativo. Eu procurei no regimento todas as medidas que eu podia tomar na situação, e a suspensão, o colega Wagner do meu lado, suspende a sessão então para acalmar os ânimos, né? Então eu suspendi e saí da sala. Foi muito difícil, aprendi com a situação, tive a oportunidade de conversar com o colega André, né? Acredito que ele também aprendeu com a situação, né? E realmente é desgastante, mas hoje a minha sugestão para os colegas é ouvir a tribuna do outro colega, tem direito à parte, peça para o presidente, quero apartear, tem 3 minutos para responder, caso o nome foi mencionado ou se sinta injustiçado, então na fala de um colega, mas tem que ser nos termos regimentais, que eu vou conceder, tens direito à parte, né, e vai poder responder o colega. Mas caso não queira apartear, espere uma semana, 2 e vá para a tribuna e responda o outro colega, né? Então eu tenho que gerir os colegas, mas realmente nenhum chega para mim, Diogo, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Cada um tem sua liberdade e eu tenho que acalmar então os ânimos caso ocorra uma nova situação, mas tudo dentro do regimento, né? Então tive que fazer uma advertência ao colega devido a essa situação dele não pedir a palavra para mim, né? E nem é para o Diogo, é para o presidente, né? E não atender ao meu chamado de calma, sabe? Não tive que fazer isso, né? Mas respeito o colega, a indignação dele, né? Faz parte do jogo do político, né? Faz e não faz, né? Sim, acho que a indignação faz parte, mas as atitudes nem sempre, né? Então a gente não pode, eu aqui tenho o maior respeito pelo vereador e pelo trabalho dele, pela pessoa que ele é também, mas eu nem estava lá, né? Acompanhei porque o Andrei que ficou lá, a gente estava numa outra missão, e aí eu fiquei apavorado, assim, porque é uma situação difícil de você, olha, se eu não consigo mais argumentar no microfone, na hora que eu tenho para falar, da mesma forma, talvez o Eduardo esperou quantas sessões ali para vir ali responder, né?
Então ele podia ter, quando o Cândido tivesse falado alguma coisa, ter na hora lá atrapalhado o raciocínio, né? Como acontece às vezes com o vereador Cristiano e o vereador André, os dois, eles fazem meio que um diálogo, sentam pertinho, depois fazem uns cochichos também ali, né? Para mim, se ele amar, faz parte. Diogo, olhando para frente agora, né? O que que tu acha que a tua gestão, a gente tem algumas questões ali resolvidas do ponto de vista de participação cidadã, que é a acessibilidade no plenário. Mas se algum cidadão precisar subir, né, para falar com o senhor, por exemplo, né, já não temos, eu não sei como é que está ali a questão do elevador, se está tudo ok, se está funcionando. Se alguém me perguntou outro dia se funcionava ou não funcionava, né? Ele é pouquíssimo usado, Uhum. e o comentário que eu ouço de vez em quando é que o comentário lá dos funcionários é que dá medo de usar. Por estar há tanto tempo sem uso, sem ser utilizado, né? Uhum. Mas é tudo na questão da piada. Dá medo de usar, Uhum. porque está muito tempo parado, né? Uhum. Então, eu acho que os responsáveis eles vêm fazer uma avaliação técnica ali. Uhum. Eu não lembro a última vez que vieram, Uhum. mas teria acessibilidade. Em tese, tem que ter. Uhum. Eu nunca usei. Até porque ele é menos elevador, ele é mais uma, não vou dizer alavanca, é mais um de elevação. Uhum. A pessoa entra com a cadeira de rodas ali e ela é elevada lá para cima. Não sei se Não vai a caixa junto. não sei se chama elevador, tá? Mas eu nunca entrei ali também, né? Mas que bom que não precisei, né? Mas eu até vou falar com o pessoal lá que zela pelo patrimônio da casa em que situação está, né? Se houve esse ano a visita dos técnicos, né? E tudo Porque mais. hoje eu falei dessa questão da acessibilidade porque eu enxergo sempre coisas do ponto de vista do poder público, né? Sim. Mas a gente tem visto muito por parte dos vereadores, e aí eu queria fazer essa reflexão sem defender uma tese aqui, mas trazendo o elemento que eu acho que é importante ter no debate, né? A Câmara, ela é formada por 3 servidores do quadro, né? Que são o tesoureiro, o André, que é o secretário executivo lá, Meu tesoureiro, o contador Fabiano, é, a tesoureira Rosane e a isso, secretária Angélica. e a Angélica, né? São os 3 que são concursados da Concursados. Câmara, né? O restante, que são 2 pessoas, né? É 2, né? Duas assessoras parlamentares, a assessoria da presidência e o assessor jurídico. São 4, então... 4 cargos de confiança. Confiança, né? E aí, os vereadores, alguns vereadores, talvez os hoje, né, que são minoria na Câmara, né, têm a ideia da criação de um assessor por bancada, né, para ajudar ali os vereadores nas suas tarefas diárias e tal, né? O senhor acha que isso é necessário, tendo em vista que, né, na maioria dos municípios, né, hoje a gente, em Birubá, a gente não pode se comparar a 15 de novembro nem a Selba, que são realidades totalmente diferentes, apesar de serem municípios vizinhos, né? Vamos pegar a experiência de Nometoque, a experiência de Panambi, a experiência de municípios parecidos com a gente, né? E hoje, Ibirubá, ela não tem a figura do assessor de bancada ou até do assessor de vereador, porque tem mais, quando uma disputa política está muito acirrada, há sempre a ideia de que, por mais que você tenha ali um assessor de vereador, mas no fim das contas ele é indicado pela mesa diretora. E se é ou não é, né? O assessor aos parlamentares, os cargos em comissão que tem na Sim. Câmara, eles são indicados pela gestão da Câmara, né? Então, podem ou não podem estar a serviço, claro que eu nunca fui vereador para saber se cumpriu o papel ou não, né? Mas tem uma justificativa, essa ideia de alguns vereadores de que precisariam um assessor por bancada? O pedido, assim, ó, a prerrogativa de criação de cargo é da mesa diretora. Tá? É única, exclusiva. Então, teve o pedido de um vereador para estudar a possibilidade de criar o cargo de assessor de bancada. Houve um pedido de estudo, né? Tá? Eu entendo que politicamente não seria interessante. Com a mesa diretora conversamos, tá? Não seria interessante. E trazer custo para a Câmara. Nós não saberíamos que pessoas estariam ali dentro, usando talvez como trampolim político. Tá? Havia um receio. Situação de diárias,
Um vereador, eu quero viajar e quero levar meu assessor. Nosso assessor de bancada. Então isso ficaria abriria muito para críticas da comunidade. Os parlamentares, assessores parlamentares, eles têm uma série de atribuições que seriam inclusive prestar toda assistência para os vereadores. Vou dar um exemplo. Temos as atribuições. Assessora tal, preciso talvez um estudo ou sobre um lei tal, ou pesquisa jurisprudencial do STF, do STJ a respeito de tal assunto. O seu parlamentar vai estar lá, e isso é uma determinação da presidência, que tratem todos os vereadores de forma igual, sabe? Então tem que ser neutros, tá? E acredito que estejam sendo. Qualquer reclamação tem que ser reportada à presidência. Olha, a assessora parlamentar se negou a me atender, tá? Então eu não sei a preferência política ou partidária ou pessoal das assessoras parlamentares, e não preciso saber. Eu quero que elas cumpram bem o trabalho delas, atendendo a todos os 10 vereadores de uma forma igual. Diogo, o Poder Legislativo ele tem direito a uma verba chamada duodécimo, né? E essa verba, essa ajuda de custo, digamos assim, do Poder Legislativo, ela está vinculada ao orçamento do município, né? Então, por lei, eu acho que é 6%, né? O duodécimo das câmaras, aí aqui em Birubá reduziu para 4,5%, né? Não vou lembrar os números. Mas, enfim, houve uma redução aqui em Birubá para 4,5%, e ainda além dessa redução, todas as presidências tentam, de uma forma ou de outra, fazer sobrar dinheiro para poder também fazer o seu papel ali, né? Entregar o checão de volta para a prefeitura, né? E a Câmara dessa gestão o fez. Muitas vezes essa devolução acontece e cria crises, porque, por exemplo, os vereadores têm uma ideia de que esse dinheiro vai para tal lugar, e aí chega lá no caixa da prefeitura, o prefeito da vez decide mandar para outro lugar, e fica assim, e está tudo certo, porque ele que é o gestor do recurso lá, né? Mas aqui parece que houve uma costura muito bem feita, né? Olha, esse dinheiro vai voltar, mas é para aquilo lá. Sim. Né? E desde o primeiro momento a Câmara construiu esse diálogo. Como é que foi essa construção aí, Diogo? Cristiano, primeiramente, não tem como a Câmara de Vereadores gastar todo o dinheiro que vem. Não tem como. Tá? Nem com máquina de café? Não tem. Tá? Então, não é escolha da presidência, vamos devolver mais valores para o executivo. Vai ser devolvido aquele valor ali, independente de quem esteja no cargo. Tá? Perdão. A situação de cargos, só complementar, os funcionários concursados da Casa Servidores, eles pediram a criação de 3 cargos para auxiliar eles. Tá? Então seriam 1 para assessorar a secretária e 2 para assessorar o financeiro. Então nós estamos em estudo realmente. Para fazer um concurso. Exato, porque Ibirubá talvez esteja beirando 30 mil habitantes. Temos 3 concursados numa Câmara de Vereadores, nosso patamar. Então, daqui umas... Bota um jornalista nessa, não que eu queira disputar, mas eu acho que é importante isso, porque, presidente, é muito sério isso, né? Eu não sou aqui defensor de relação promíscua entre a imprensa e os poderes, né? Eu acho que a imprensa ela tem o seu papel dentro de uma sociedade democrática. E agora, a cobertura do trabalho do Poder Legislativo, a narrativa que se dá dessa cobertura, ela tem que partir de dentro do Legislativo, né? Então, por exemplo, hoje acontece que as câmaras e prefeituras, elas contratam, muitas vezes, a prefeitura não, porque ela tem um setor de comunicação, né? Mas a Câmara precisa terceirizar para fora, né? Para outras pessoas e tal, porque não tem uma pessoa que entenda de comunicação a serviço do poder, não do presidente, do vereador, mas a serviço do poder, para preservar a imagem do Poder Legislativo, né? E eu acho que um jornalista ajudaria nesse sentido. Daqui a uma semana ou 2, eu irei a Sarandi conhecer a Câmara de Vereadores lá, porque hoje dizem que o padrão habitacional de Birubá está semelhante ao de Sarandi. Vou fazer uma visita oficial ao presidente da Câmara lá. Não foi marcado ainda, mas quero conhecer a estrutura deles, porque me disseram que Birubá está muito defasado
perto de outras câmaras. Então, eu quero analisar e precisamos de uma modernização tecnológica da nossa câmara. A câmera que está filmando nós ser colocada ali em cima, o operador, ele dali a pouco ficar no mouse, lá no fundo da sala, direcionando, mas que não fique ocupando aquele espaço, que os vereadores tenham um tablet, que a votação não precisa mais ser nominal, seja digital, com painel. Então, são situações que os vendedores dessa modernização, eles nos visitaram e eu prometi para eles, não, eu vou até... De que cidade vocês venderam o produto? Vendemos em cidade tal, tal, tal. Então, antes nós vamos lá olhar. Queremos analisar, né, para nós investir esse valor aqui em Ibirubá. Então, nós vamos fazer isso. Né? Que legal. Isso é muito importante. Voltando a essa... Talvez eu não respondi a tua pergunta antes sobre os recursos, né? Ou respondi? Não, tá. Da devolução só. Sim. Como foi essa construção, perdão. Para onde foi esse dinheiro, perdão. Né? A decisão. Então, assim, houve uma situação em que foi passado para nós pelo Executivo de uma dificuldade no início do mandato, de algum déficit no maquinário, e procuraram nós, olha, há a possibilidade de vocês abrirem mão no valor ou restituírem ao Executivo antes do final do ano. Fomos visitados, então, pelos secretários, prefeita, vice, todos foram lá, uma reunião com os 11 vereadores, né, e explicaram de uma forma pormenorizada, né, como seria feito isso e para o quê. E todos os colegas concordaram. Né. Então, vou usar o nome do colega André, e a questão da saúde. Então, a prefeita falou, não, a saúde tem seu orçamento, é o que mais tem valores, né, para serem gastos, serem investidos. Tá? Nosso problema agora é maquinário. Então, pessoal, e realmente acho que volta para o caixa livre da prefeitura, a prefeitura faz o que bem entender. Mas foi prometido para nós que esse valor seria investido, então, no retroescavadeira. Não vou lembrar todas as máquinas, né? E foi unânime, todos os colegas vereadores, né, concordaram e todos tiveram a sua importância, né, nesse debate, né? Ficaram orgulhosos assim de poder dizer que, olha, nós abrimos mão de um recurso que, olha, duvido que iríamos gastar, né? Duvido. Tendo o exemplo das gestões anteriores e da minha gestão, não é impossível, né, que nós fôssemos gastar. Nas outras legislaturas, Diogo, uma das grandes reclamações dos vereadores, independente do partido que eles era a dificuldade de ter uma afinação ali com o governo na hora dos projetos, principalmente esses projetos de maior impacto, que, por exemplo, atacavam base eleitoral dos próprios vereadores e ficava difícil de defender, mesmo que ele fosse importante e tal, né? E aí eu queria te perguntar como que é o diálogo hoje entre o Executivo e o Legislativo. Vamos começar pelos poderes, né? Não entrando no pormenor dos partidos, né? Mas pelos poderes, né? Quais as agendas que a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo têm em conjunto, né? No decorrer do tempo, e o que tu acha que pode melhorar, pode aproximar mais? Eu pertenço ao mesmo partido da prefeita, eu vou falar. Ou seja, o presidente do Legislativo está afinado com algumas diretrizes do Poder Executivo. Alguma questão, então, vou dizer para o senhor, modernização, diminuição, enxugamento, alguma especialização, são coisas que me atraem. Tá? Talvez um estado menor, município menor, em algumas situações, e não obstante, algumas criações de cargos, né? Se for pertinente, eu entendo que é mais fácil vender os projetos para situação. Vem um parecer do jurídico que nós confiamos. Muitas vezes nas justificativas ali vem com a caneta do secretário que nós confiamos. Então é fácil para o Executivo vender um projeto para o Legislativo
que sabemos as pessoas que estão interessadas na aprovação daquele projeto. Isso, por mais que eu tente manter uma neutralidade, eu ainda não vi algum projeto que, poxa vida, isso aqui não está inadequado ou é contrário a alguma agenda política que foi feita, né? E eu precisei desempatar apenas em uma oportunidade, né? Então a própria situação, a própria oposição também está entendendo a pertinência dos projetos, né? E realmente teve projetos que foi 6, acho que teve algum que foi 6-4, porque um colega estava ausente numa extraordinária, mas eu também não teria receio de fazer o meu voto. Mas acredito que há uma boa interlocução, principalmente frente à situação. E a semana terá reunião das comissões com o secretário para ser debatido os projetos que serão votados na próxima segunda-feira, dia 9 de junho. A minha pergunta ia numa outra... Perdão, não respondi. Mas tudo certo. Desculpe. Que era no sentido assim, por exemplo, a reclamação que havia chegava um projeto em regime de urgência na sessão, os vereadores não sabiam de nada do que se tratava, apenas votem, né? Aí não podia nem ir para as comissões para discutir, porque estava em regime de urgência especial ali, tinha que ler ali rapidinho e já votar, né? E a minha pergunta é nesse sentido, quando vem esses projetos mais polêmicos, se há esse diálogo aí, o senhor já me respondeu aqui, o secretário vem explicar e tal e coisa, e a reclamação que se tinha outros vereadores é de que nas gestões passadas havia se perdido essa capacidade de costurar as coisas de uma forma melhor com o legislativo, e aí dava diversas crises desnecessárias que acabaram acontecendo e geraram, inclusive, na saída da Jaque e do próprio Wagner do grupo do Frentão. Boa pergunta. Eu não vou lembrar agora todos os detalhes do regimento, mas o projeto da urgência ele pode ser protocolado até o meio-dia do dia da sessão. Uhum. O que está acontecendo? Essa interlocução ela ocorre. Gabinete ou jurídico, secretário, estamos levando um projeto. Em urgência especial. Jurídico, eu já aviso, está vindo um projeto em urgência especial. Temos que marcar uma sessão para daqui a 2 dias. Então, o jurídico, comissões, colegas vereadores, está vindo um projeto assim. Tá? Vamos marcar a sessão. Então, está havendo essa informação para nós. Estamos mandando aí alguma coisa que nós entendemos como urgente e necessária. Uhum. Está chegando. Uhum. E as comissões têm tempo de trabalhar. Uhum. Então, não ocorreu ainda mas eu... Na última sessão ocorreu um pedido de vistas por parte de vereadores da situação. De todos os colegas vereadores. Mas por quê? Não se sentiam à vontade. Porque na semana anterior, estávamos em 5 vereadores em Brasília, e foi uma semana em que as colegas vereadoras estiveram em Porto Alegre em alguma situação referente à Procuradoria da Mulher. Então as comissões ficaram esvaziadas. Então os colegas não se sentiram à vontade. Houve um consenso geral que eu dali a pouco vou indeferir a urgência, vou indeferir o pedido de vistas, mas acabaria tendo, acho que uma rebelião contra a minha decisão, né? Uhum. Porque os pareceres não estariam nem prontos, né? Porque os colegas vereadores exigiram sentar para conversar e pensar e maquinar. Então houve uma reunião, houveram reuniões, eu preciso dizer, mas no meio da reunião um colega, espera um pouco. Queremos mais tempo. Queremos que o secretário venha novamente aqui. Então, Esses são projetos de valor tributário? Questão tributária? A questão das horas extras ali, do descanso e do período de trabalho dos agentes de trânsito. Uhum. Então, que, pelo que eu ouvi, não me envolvi muito, mas apontamentos do Tribunal mexe de na Contas, rotina né? administrativa também, né? Então, isso é importante. Isso aí. Legal, presidente. Acho que, assim,
a gente precisa dizer o que é fato, né? E eu vou dizer assim que quando o senhor for escolhido para presidente, eu ficava imaginando, antes de ver o senhor vereador em primeiro mandato, né? Com a carga, né, de ser filho de um ex-vereador que já foi presidente da Câmara, né? Mas ao mesmo tempo com a carga de ser o vereador mais votado, né? Então isso tem um peso, né, Sim. no imaginário, né? Mas o senhor pegou o pepino aí e está tentando desenrolar do seu jeito, né? E está tudo certo, é isso mesmo, né? O senhor é uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito serena, né? E talvez isso o direito lhe trouxe, né? Imagina, né, um advogado criminalista, ele precisa ter mesmo, né, esse sangue frio, digamos assim, né? E eu acho que isso talvez tenha sido o presidente que o parlamento precisava nesse momento, vindo de uma disputa tão polarizada, tão exacerbada, digamos assim, em muitos momentos, né? De alguém que viesse ali para não ficar alimentando nenhum dos lados, né? E tentar se levar a coisa. Eu acho que o senhor está tentando fazer isso e ao final do seu mandato veremos se estávamos Sim. corretos ou não, né? Mas, enfim, a palavra final é sua aí para o senhor trazer outra informação que o senhor acha relevante para o conjunto da comunidade. Muito obrigado pelas suas palavras, Cristiano. Eu, como eu sempre disse, se eu não fosse advogado, eu seria jornalista. Tenho uma paixão pelo jornalismo, né? Respeito máximo. Como diz a nossa tesouraria lá, o vereador tem que ter as costas largas, tem que aguentar as críticas, sugestões, opiniões, tudo. E o que eu deixo para a comunidade é que um sentimento talvez um pouquinho do, do, do vereador Diogo é que esse é o ano menos vereador do Diogo, né? É a presidência e a gestão. Até a Karina Doninelli, então, que tem um contrato com a Câmara, ela falou, olha, o vereador ele é um agente político. Ele deveria se preocupar com a política. Mas, infelizmente, e ela falou uma crítica pertinente, olha, perfeita. Você está tendo que ser um gestor e você está enfrentando dificuldades e, e realmente talvez não vá cumprir todos os teus planos esse primeiro ano. E eu concordei. Acredito que a Patrícia, o Zalo, o Gabriel, a Jaqueline, talvez também não estivessem, não conversei com eles, mas também não estivessem prontos para toda a carga da presidência. Mas tentarei encerrar esse ano então com essas duas modernizações, que seria realmente a criação dos 3 cargos pedido pelos concursados, né? E a modernização então referente à tecnologia. E ano que vem, daí descendo as colunas ali, daí vou poder participar das comissões e participar do debate político mesmo. É. E tu vai entrar, digamos assim, com uma certa vantagem, digamos assim, o ano que vem, né, presidente? Porque tu ficou um ano ali preservado dessa disputa mais política, né, por ser o presidente da Câmara ali, então preservado de toda essa briga que tem ali natural entre os vereadores ali, né, em defesa dos seus pontos de vista e tudo mais. E aí o senhor entra na cova do leão ali, né, disputando o mesmo pedaço de carne ali, né? Que no caso é o debate político, né? Para não já levarem para outro lado aqui. E Sim. aí, eu queria te perguntar assim, Diogo, o que tu pensa em fazer assim? Qual vai ser o perfil do mandato do Diogo? Primeiramente, teríamos que ver situação definida a nova presidência, a composição da mesa, para ver os colegas que ficariam ali embaixo, vou dizer. A bancada do PL, ela acredito que se manterá una. O Gabriel se dirige um lado mais do agro. O Wagner um pouquinho mais do lado da evangélico, religioso. Moral, Exato. O Eduardo um lado geral assim, mas administrativo, administrativo. gestão.
eu seguirei uma linha talvez mais técnica, jurídica, né? E com as preocupações sociais, ou atendendo a população, as pessoas que querem Mas qual o conversar projeto comigo. que o Diogo quer apresentar na Câmara de Vereadores? Como diz como é que é aquela frase do... Eu já falei uma vez numa janta, eu não sei se é o Rei Lear que fala que eu não sei o que eu quero, mas quando eu chegar eu vou dizer é isso que eu quero. Mas a questão é hoje projetos dos colegas vereadores foram pouquíssimos protocolados. Nós temos que é pertinente e o que é impertinente, né? Tá? A demanda ela vem do executivo. O que nós podemos fazer para o executivo melhorar? Tá? O que é, desculpa a expressão, o que é bobagem? Eu tenho medo de fazer um projeto de lei ali, de algo que eu entenda importante, mas os meus colegas advogados vão dizer, Diogo, esperamos mais de você do que uma coisa tão simplória, uma coisa tão banal. Então eu tenho que estudar realmente. Olha, há uma expectativa em relação à minha atuação como vereador e eu não quero decepcionar, né, as pessoas que confiaram em mim e tampouco os meus colegas advogados, né, que são bem críticos e bem exigentes. Então eu vou estudar algo, né? Mas vão surgir conversas comigo, seja da parte da autoridades policiais. Hoje vou ter uma visita referente a uma questão dos animais, tá? Daqui uns dias terão uma visita, uma questão referente à segurança de eventos. Então são ideias que cidadãos vêm trazer para nós. Olha, Diogo, entendemos que tem que ser regularizado tal situação. Então eu vou recebendo essas pessoas e vou ouvir, né, e talvez chamar o presidente de uma comissão. Quando eu digo presidente de projeto, não é necessariamente uma lei ali escrita no sentido de que isso aqui é uma proposta minha. Mas vamos lá. Por exemplo, vamos pegar a questão do agro, né? O senhor muito bem colocou aqui. Nós temos aí o Gabriel, que é, por essência, assim como a vereadora Gesmari, né, produtores por essência, então são os defensores do agro. Inclusive, o senhor dividiu a sua fala ali no ato dos agricultores com a GESMA por conta desse papel que a GESMA também está desenvolvendo em relação ao PL 320. E o que eu digo nesse sentido de projeto é isso. Eu vejo, por exemplo, essa pauta da agricultura, que o executivo fez o caminho dele, o legislativo fez o caminho dele, e nós não discutimos, enquanto cidade, o impacto da crise do agro na nossa economia, na gestão, na política, em tudo isso, né? Eu acho que faltou isso, presidente, um olhar de quem está fora, né? Eu não sou produtor, eu não sou político, né? A gente fez aqui o nosso papel enquanto mídia, divulgando o que estava acontecendo e tal, mas eu não sei, eu como morador da cidade, uma pessoa urbana, eu não sei o tamanho dessa crise. E eu não sou obrigado a saber também isso. Muitas vezes veio se tu tá comendo na cidade é por causa do agricultor e tal, né? Tá bem, eu sei que a produção de alimentos ela está muito vinculada à produção agrícola, mas eu sei também que a maioria dos nossos agricultores produz commodities, não produz o feijão que eu como em casa, não produz, né? Com raras exceções, né? Que a produção da subsistência é diferente, né? Mas a commodity, ela movimenta a nossa economia, ela é fundamental, eu não estou dizendo que está errado, né? Claro. O que eu estou dizendo é, será que a gente está comunicando de uma forma correta com a população como um todo? E essa falta de comunicação é que está gerando essa, digamos assim, descomprometimento do todo com a crise da agricultura? Muito pertinente essa tua observação. É algo que talvez possamos e devamos fazer através da nossa Comissão da Agricultura, presidida pela colega Gesmari e mais algumas entidades aqui do município, uma audiência pública, daqui a pouco chamar algum deputado com o Poder Executivo, que possamos debater. Comentários que eu ouço, que a crise não chegou ainda, mas vai chegar. E esse é um comentário. Tá? Qual que é o impacto dali a pouco que o cidadão talvez não vá sentir? Alguém que é um apoiador da rádio, eu vou cortar na publicidade. Então, vamos vender nosso produto lá para a empresa tal. Amigo, não vou investir na publicidade. Vou segurar o valor. Não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Então, esse impacto,
pelos comentários que eu ouço, é que vai chegar no nosso município. E o comércio vai sentir, né? Então é isso que... Mas realmente o que tu falaste... Não, mas Pode concordo falar, contigo, mas o que eu digo é o seguinte, o que eu observei lá no ato, né? Tá. Que a gente tinha lá vários prefeitos, calhamaço de vereadores daqui, de 15 de novembro, de Selba, da nossa região, muitos produtores, muitos empresários, mas o discurso ele era todo político. Entendido. O problema... Né? Todo mundo estava ali, a culpa é do governo federal, a culpa é do governo do estado, a culpa é de não sei de quem, a culpa é da chuva, a culpa é da enchente. Mas aí a gente não trouxe ali, estava todo mundo ali que tinha informação, né? A gente não trouxe, pessoal, olha só, o que está acontecendo na agricultura aqui gerou que nós arrecadamos no município em 2022 tanto, 2023 caiu para tanto, e esse ano a previsão é que vai cair para tanto. Não se tem essa democratização do real impacto da crise da agricultura no nosso dia a dia, porque é isso que importa. Eu não vou lembrar quando foi falado que os valores de março ou fevereiro do ICMS, eles foram extremamente muito inferiores aos valores do ano passado. Eu não lembro aonde eu ouvi isso, se foi o vice Silvestre que falou, mas que realmente houve uma queda brusca de arrecadação e essa queda continuará ocorrendo. Até eu peguei meu telefone e falei sobre a Giane Guerra, se não me engano, sobre que essas notícias não chegam no Brasil, até eu mencionei. Então, eu estou ouvindo isso, que houve uma queda. Talvez não foi comunicado à população, mas vai ter que ter um momento oportuno de realmente ser passado, que a situação fiscal ela está pior que o ano passado e não sabemos o dia de amanhã. Tá? O senhor falou a respeito do discurso político. Quando infelizmente, como eu falei, estive na marcha dos prefeitos, os colegas vereadores de outros estados desconectados com a realidade gaúcha. Teve a enchente. Sim, mas tivemos situações de estiagem severa. Nós não sabíamos. Então saibam que não está fácil a coisa para nós. Eu vi que o Nicolas Ferreira, acho que é deputado por Minas Gerais, ele gravou um vídeo esses dias pela securitização, mas o que teve a acontecer? Um deputado gaúcho chega lá, grava um vídeo aqui em solidariedade a nós. Opa, ele está preocupado com Minas Gerais, né? Talvez. Não vou gravar esse vídeo aqui. Mas para virar uma pauta que dê retorno, vai ter que ter adesão de muitos deputados em nível nacional, né? Tá? Que o colega da bancada do PL, do PP, gaúcho, fale com alguém do... Exato, até porque a pauta da securitização não é uma pauta do governo, é uma pauta do Congresso, e é lá no Congresso que ela não está evoluindo, né? Exato. É lá nos deputados e nos senadores. Aí a pergunta que eu fiz para todas as pessoas que eu entrevistei nessa pauta, por Pedro Westphalen ali em Cruz Alta, para todo mundo que estava... E aí? O que a nossa bancada gaúcha está fazendo? O senhor tem relação com o deputado, todos os vereadores têm relação com o deputado, né? A gente vê a unidade da bancada gaúcha, porque a bancada gaúcha não pode dizer que não sabe do problema, né? Nós fomos na reunião, então, da bancada gaúcha, quase um fórum, um debate. Inúmeros prefeitos, todos os prefeitos gaúchos estavam lá. A presidente da FAMURS, né, Adriane Perim, se não me engano. Então, ali, o discurso foi forte. Mas em cada sala daquele congresso, daquela Câmara dos Deputados, tinha uma discussão. Cada sala era um universo. Agora, isso, a situação... Não, complicado. E uma coisa, quando falam de Brasília, era 21 horas, nós estávamos lá, estava lotado, aqueles gabinetes cheios, aquele pessoal trabalham. E a sala que você entrar vai ter gente almoçando, sentado no gabinete, jantando, fazendo um lanche, comendo uma laranja, que eu não tive tempo de ir para casa. Mas só para finalizar, o que vai ter que ter? Aquela situação de uma pauta lá do Nordeste, queremos que isso seja observado. Precisamos da bancada gaúcha, da bancada do agro, da bancada evangélica, da bancada da bala, enfim, da bancada que for. Precisamos da adesão de vocês pro discurso, para nós dali a pouco barrar uma pauta do Poder Executivo, enquanto não atenderem uma reivindicação nossa. Então, que a reivindicação dos gaúchos ela seja comprada
por outras bancadas, para dali a pouco, não só o agro, né, mas se unam diversas bancadas. Opa, peraí, nós vamos auxiliar, vamos precisar depois dessa bancada aqui. Então, o governo federal, esse projeto de lei aqui, urgência, nós vamos se abster, vai faltar quórum, alguma coisa vai acontecer. Resolva um problema que nós resolvemos de vocês. Então vai ter que ter esse jogo político. Tá certo. Muito bem, presidente Diogo, acho que a gente conseguiu abordar aqui vários temas, e sobre essa questão, só para finalizar essa questão do agro, né? E do projeto, por exemplo, eu não tenho dúvida que a grande pauta de Ibirubá no próximo período agora se chama habitação. E essa pauta, ela precisa que toda a classe política de Ibirubá esteja unida nela. Sim. Que o setor econômico esteja unido. Nós precisamos que os empresários pensem, onde é que nós podemos transformar em regiões aqui para loteamento, para custar mais barato. Presidente, não dá para a gente achar que vai resolver o problema da habitação quando a gente tem uma mão de obra que a gente paga no máximo R$3.000 e o custo de um terreno é 80, R$100.000. Não tem como, não fecha essa conta. Então, a gente vai ter que achar um meio termo para isso, para a gente conseguir motivar que a mão de obra venha mais qualificada para cá, fique em Ibirubá e faça nosso município desenvolver mais. A Jaque está fazendo papel, eu tenho visto bastante coisa. Eu acho que os vereadores têm que se inserir nisso, né? As empresas estão fazendo também seus loteamentos aí e tal. E a gente vai ter o plano diretor para discutir agora, para a gente prever, né, quais áreas do município nós podemos desenvolver nos próximos anos, presidente. Então, um olhar de quem está acompanhando fielmente, que quer que Ibirubá cresça, para poder também construir sua casa aqui em Ibirubá e seguir com a sua família aqui nessa cidade tão acolhedora. Palavra final agora sim é sua, presidente. Já fomos avisados, né? Eu, enquanto presidente do Legislativo, participei de uma reunião esses dias que virão pautas referentes à habitação para nós debatermos, né, e votarmos. Então vai chegar hoje uma empresa, ela pretender lotear um terreno aí e fazer algumas habitações, e ela tem uma questão política referente a transporte, infraestrutura e tudo mais. Então eu fui consultado esses dias, realmente tem planos aqui para o nosso município, e o legislativo vai ter que aprovar algumas situações, né? Até o executivo também não vai poder agir sem a nossa participação. Mas há planos, e realmente em Ibirubá o imóvel é caro, e talvez algumas empresas, né, de forma privada, vai ter que dizer, não, eu vou subsidiar então alguma coisa para os meus funcionários, né? Alguma coisa mirabolante vai acontecer. No bom sentido. No bom sentido. No bom sentido. A inovação, né? Inovação. Tem que inovar, tem que Sim. inovar. Muito bem, presidente Diogo Bandarro Nogueira, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cidade. Acho que a gente abordou aí todos os temas que estavam permeando. A gente sempre tenta aqui, presidente, né, respeitar ao máximo o nosso convidado, seja ele quem for aqui, porque a gente acha que esse microfone ele tem poder, né? E se a gente dá a oportunidade para a nossa fonte, para o nosso entrevistado dizer o que ele pensa, deixar ele terminar o raciocínio dele, deixar ele pensar adiante até do que ele estava prevendo falar no programa, contribui para a audiência, contribui para o conjunto da comunidade e para o próprio entrevistado. Então, muito obrigado aqui por ser essa pessoa sempre tranquila aqui para a gente conversar, sem ter nenhum tipo de divergência do ponto de vista de visão de mundo, que eu acho que é o mais importante. Todos nós queremos uma Ibirubá melhor, e a Câmara de Vereadores está trabalhando para isso, né, presidente? Acredito. Te elogiei esses dias na tribuna, pessoalmente, profissionalmente, e continuo te elogiando profissionalmente, então, pela tua atitude. Tu falaste agora a respeito de sempre tentar respeitar o entrevistado, me senti extremamente respeitado, né? Quero que as portas sempre estejam abertas, não para mim, mas para todos os vereadores, né? E olha, continue com essa postura, vou dizer, neutra, e ao mesmo tempo um pouquinho incisiva em algumas perguntas que nós não podemos nos furtar a responder algum questionamento. Para a comunidade, então, eu só peço perdão por não cumprir todas as expectativas, né? São 150 dias, eu venho de uma advocacia e eu tenho que aprender a ser vereador e aprender a ser gestor. Não está sendo fácil, mas vamos tentar obedecer o regimento, a legalidade, o orçamento, para tentar terminar esse ano de uma forma digna, né?
Uma curiosidade para finalizar, presidente. Pois A não. ordem das tribunas, ela está prevista no regimento ou é o senhor que define? Não, nós defendemos, nós, junto com os partidos, nós decidimos de uma forma que ficou desigual. Então, o IFE, o colega Eduardo, ele falou, não, deixa que eu, para ficar de uma forma mais homogênea, talvez seja a palavra, vamos pedir para um matemático fazer uma ordem aleatória para nós, que todos os partidos falem da mesma forma. Então agora nós estamos obedecendo essa ordem. Que é? Não é uma, tem uma é uma ordem ordem desordenada, ela vem num trabalho, num polígrafo ali para nós. Então eu só boto ali 15ª sessão, a próxima já é uma ordem totalmente diferente. Mas ali vai ficar perfeito. Porque para nós que reproduzimos a tribuna, quando você junta todos os vereadores do mesmo partido numa mesma ordem, aí tu acaba recortando a narrativa, né? Sim. Para nós jornalistas é muito ruim isso, né? Porque eu não posso ter uma leitura, por exemplo, eu quero comentar terça-feira sobre a sessão, mas só rodou a fala do Progressistas, por exemplo, né? Sim. Porque eu não rodo todas num dia só, né? Entendido. Aí vai ter só a leitura do Progressistas, né? Sim. Aí eu vou ter que esperar o outro dia, quando vier os da outra bancada para, né? Mas só nessa... Sim. Mas legal, eu acho que isso é importante, porque até a ordem da tribuna também é um espaço político ali, né? Com porque certeza. às vezes acontece do partido X lá fala primeiro, daí depois o partido Y tem toda a liberdade de fazer o que quiser, que só vai ser respondido depois. E quando, Exato. né? E é assim que funciona. Legal, então, vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo, agradecendo aqui ao presidente Diogo pela presença aqui e pelo seu sempre disposto esclarecimento de todas as pautas aqui. E convidamos você a acompanhar as sessões toda segunda-feira na Câmara de Vereadores, né? Não teve essa segunda, porque é a primeira segunda do mês, então não tem a sessão. Algumas também foi na sexta-feira, porque os vereadores estavam viajando na segunda-feira e para que houvesse aí, né, não parasse o trabalho, se reorganizou, mas normalmente segunda-feira às 19 horas aí, a próxima sessão na próxima segunda-feira.